bem, meu povo. Estamos aqui, conforme anunciei. Hoje a gente faz o último encontro síncrono. Então hoje nós vamos conversar muito sobre um tema que me é muito caro, que é o ato de educar, produzindo sentidos e experiências transformadoras. E aí a gente vai entender uma série de porquês da organização desse curso desde o primeiro dia. Então, muitíssimo bem, minha gente. Recapitulando a nossa viagem passada, nós conhecemos os brasileiros célebres no mundo da ciência, das ciências humanas, da física, da química, da medicina, enfim. Fizemos algumas brincadeiras bem bacanas e hoje nossa viagem está quase chegando ao fim. Então, a gente está dobrando a esquina para poder a gente enxergar a nossa reta de chegada, né? E aí, gente, lembrando, né, que o objetivo que eu coloquei nesse curso foi e é o de fortalecer o ensino de ciências da natureza, né, com base em reflexões críticas, sobretudo trazendo para vocês e compartilhando para vocês uma longa trajetória no desenvolvimento de estratégias didáticas criativas, de modo que vocês pudessem levar imediatamente, pontualmente, para as salas de aulas de vocês, com os estudantes e as estudantes de vocês, né? De modo que, de forma clara, os estudantes de vocês possam entender e compreender, sobretudo, né, como que o conhecimento científico funciona, como que a produção científica funciona, e qual a relação da produção da ciência em todos os campos com o contexto mais amplo que eles vivem, o contexto mais global, mas também com o contexto mais local, o contexto social, histórico e cultural, tanto em termos de mundo, em termos de globo, em termos de globalidade, como no sentido mesmo da sua localidade, da sua territorialidade, né? E exploramos estratégias, fizemos muitas reflexões, né? Trouxemos os convidados, né? Que vocês tiveram a oportunidade de compartilhar, quem pôde, né? De modo que o eixo, né, da nossa preocupação, da minha preocupação, sempre foi entender que todo conhecimento, ele não é monolito, ele não é um bloco sólido. Todo conhecimento, e primeiro o conhecimento ele é provisório, nunca é definitivo, e que o conhecimento ele é sempre feito de várias facetas, né, de várias faces, que nós chamamos na pedagogia historiocrítica de dimensões. Então, sempre que vocês estiverem diante dessa proposta de desenvolver determinado conteúdo e pensar que desenvolver um conteúdo e tem que ser nessa perspectiva de produção e não da reprodução dos conhecimentos, mas da produção de conhecimento novo, pensar sempre que ele é feito da dimensão política, além da dimensão científica, da dimensão política, da dimensão ética, econômica, social, cultural, ética, estética, até onde as possibilidades dessas articulações podem encontrar. E a gente tem que estar com eles. E o nosso papel, né, como professores e professoras, é viabilizar essa visão, né, para os nossos estudantes. Mas, assim, toda essa organização, gente, teve um objetivo muito claro: favorecer para que os estudantes de vocês, primeiro, para que vocês, como meus estudantes, percebam que o conhecimento, para ser efetivo, as aprendizagens, para serem efetivas, elas precisam produzir sentido na gente. A gente precisa entender quais são as articulações imediatas ou as articulações imediatas com a nossa vida social, histórico, o nosso aqui e agora, o nosso vir a ser também. Quando a gente não percebe sentido nelas, a gente não produz um conhecimento efetivo. Cai na memória de curto prazo e são daquelas aprendizagens que a gente nunca mais vai lembrar, né? Ela foi para um uso pontual, um uso imediato, a gente nunca mais vai lembrar, porque elas não produziram sentido. E nesse sentido, todas vocês trabalham com esse componente curricular, ciências da natureza, não sendo professoras de ciências, né? Muito raramente, né? Nós temos no nosso curso, acho que 2 ou 3 professoras que são biólogas, que fizeram biologia, mas grande parte, como vocês,
são professores de atividades, e que encaram esse desafio com muita seriedade, de trabalhar esse conteúdo de ciência da natureza, com muita responsabilidade, e a prova dessa responsabilidade é que vocês estão aqui, até agora, né? Então, sendo formadas ou não, o desafio, ele é do mesmo tamanho, né? Para quem não tem a formação na área, ele tem outro vulto, né? Mas vocês estão aqui, buscando entender que a proposta do nosso curso não foi, não é, e não pode ser, e não poderia ter sido ensinar conteúdos de ciências. Embora aqui e ali a gente aprendeu um pouquinho. O meu objetivo foi ensinar, discutir com vocês, apresentar com vocês possibilidades de estratégias didáticas, criativas, produtivas, críticas, reflexivas, de como trabalhar os conteúdos curriculares de ciências. E aqui vai uma revelação, onde é que eu e vocês estamos no mesmo patamar. Eu não sou professor de ciências. Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, por que eu deixo essa informação para o final? Para mostrar para vocês que, assim como vocês, professores de atividade, nós podemos desenvolver um trabalho com uma qualidade social, primeiro, com uma qualidade científica e com uma qualidade social, que é isso que vai fazer a diferença, né, com os nossos estudantes. Porque você pegar um conteúdo de ciência e transferir para o nosso estudante, qualquer pessoa faz. Não precisa ter formação, qualquer pessoa faz. E às vezes muitos que têm formação na área de ciência não conseguem fazer esse movimento, né, de fazer essa articulação do conhecimento de modo crítico, reflexivo, tarará, tarará, com os nossos estudantes. Então o fato de você ter uma qualificação, uma graduação na área, isso não garante nada, absolutamente nada. A não ser que, da mesma forma, o professor que saia do seu curso de biologia venha para trabalhar com os nossos estudantes, também se preocupe de como ele vai trabalhar esses conteúdos com os nossos estudantes. Entender que ele não vai e não pode assumir esse papel de transferir conteúdos. Até porque, segundo Paulo Freire, e hoje a gente vai falar muito dele, a educação não pode ser bancária. Assim, do tipo que eu deposito o conteúdo para cobrar juros e correções monetárias. Da mesma forma que nós não fazemos transferência de conteúdo. Transferir é reproduzir. E nós não podemos cair nessa armadilha de reproduzir conteúdo. Toda vez que a gente reproduz um conteúdo, nesse sentido da transferência, de fazer um pix de conteúdo para os nossos estudantes, a gente está entregando de mão beijada a nossa emancipação, a nossa libertação, sobretudo para a hegemonia, para as classes hegemônicas. E é isso que a escola pública não pode fazer. A minha formação é em artes. Mas a minha vida inteira, minha vida profissional, minha vida pessoal, eu fiz todas as articulações possíveis e impossíveis da minha área, artes, com todas as outras do espectro curricular da educação básica. Todas possíveis e impossíveis. E eu não canso de experimentar estratégias, dia após dia que venham, que possam favorecer aprendizagens produtivas em todas as áreas que eu atuo. Então, eu atuo aqui com vocês nessa perspectiva dos letramentos, na verdade é isso que a gente faz, né, que a gente fez aqui, nessa perspectiva dos letramentos científicos, numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, sou professor em várias outras instituições, mas sempre tentando e sempre não cansando de buscar, pensar, criar, recriar, propor estratégias que favoreçam o alcance desses objetivos. Até porque, né, aprender, diria, e diz Paulo Freire, aprender é impregnar de sentidos tudo aquilo que nós fazemos. Aliás, anos atrás, exatamente no ano de 2010, eu passei uma longa temporada na África. Eu morei em São Tomé e Príncipe, um país muito, muito simpático, na costa africana, e eu vi e eu vivi o imenso amor que a população daquele país devota a Paulo Freire até hoje, mesmo décadas e décadas depois do legado que ele deixou, quando ele, sendo escorraçado do país pela ditadura militar brasileira nos anos 1970, ele foi exilado em vários países, começou pelo Chile, Suíça, Estados Unidos, mas foi exatamente nos países de língua portuguesa da África
que ele se encontrou, que ele deixou o seu legado mais importante, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, também passei um tempo em Cabo Verde, Angola e o país São Tomé e Príncipe, né? E ele deixou, né, ele dedicou a sua pedagogia aos nossos irmãos africanos, que, à época, haviam sido, vamos dizer assim, recém-saídos, vamos dizer assim, para as luzes, né, após terem vivido décadas e décadas nas trevas da opressão. Primeiro, a opressão do colonialismo português. Vocês terem uma ideia, Portugal só deixou São Tomé livre em 1974. Presta atenção, gente. Então, do ponto de vista histórico, tinha muito pouco tempo, né? E esse período que Paulo Freire esteve em São Tomé, morou em São Tomé, e ele se dedicou, sobretudo, a essa perspectiva da alfabetização de jovens e adultos, de um país absolutamente analfabeto, sobretudo não só do ponto de vista do domínio da escrita, mas, sobretudo, como ele dizia, a leitura de mundo que antecede a leitura da palavra. Então, foi um processo muito mais, como diz os livros mais importantes dele, da pedagogia da autonomia, da pedagogia da liberdade, da pedagogia da libertação mesmo, da emancipação. Da pedagogia do oprimido, as três grandes poderosas obras dele. Então, eu estive em São Tomé e Príncipe, em 2010, e eu não acredito em destino, dizer assim, quis o destino o quê? Não é o destino. A gente vai construindo uma história e nós colhemos aquilo que nós vamos plantando, nós vamos construindo. Nós construímos, e aí, a partir do que nós construímos, ora nós nos deleitamos, ou ora nós somos desafiados a construir eternamente aquilo. E por isso que, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós somos sempre instados, nós somos sempre convocados para estar em determinados lugares e fazermos determinadas coisas. Então, em 2010, eu fui para São Tomé e Príncipe, e não tinha a mínima ideia do que é que me esperava. Eu sabia, eu fui aprovado numa seleção do Banco Mundial e da Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe para fazer uma formação da rede, todos os professores da rede pública de ensino, da educação básica de São Tomé e Príncipe. Eu planejei e fui realizar essa formação corpo a corpo, em loco. O que eu não sabia, o que eu não tinha ideia do que a minha vida ia mudar, foi quando, no primeiro dia, eu me apresentei no local da formação, e que era no prédio do Arquivo Público Nacional. É um prédio muito grande e é feito de vários auditórios. E nesse primeiro dia que eu entrei, me apresentei para o grupo, na primeira fila estavam as autoridades do Ministério da Educação local, né, do país, as autoridades do Banco Mundial, personalidades do país e personalidades de outros países também, sobretudo países que estavam financiando também aquela formação. E eu não sei por que naquele dia, cada fala que eu fazia, eu me arrepiava, e tinha momentos em que eu chorava e eu não entendia por quê, muita emoção por saber da história que Paulo Freire deixou para sempre naquele país, né, trazendo as luzes. Mas o que é que me aguardava? Que eu não sabia. E aí, um dos senhores do Banco Mundial, sentado na primeira fila, ele levantou a mão e pediu para falar. E aí disse assim: professor Simão, me desculpe interromper, mas eu sei que o senhor está muito emocionado e talvez você queira saber. Nesse momento eu estava sentado, eu costumo ter o hábito, quando faço aula presencial, eu nunca me sento, eu sempre caminho o tempo todo, eu sou muito inquieto. Mas quando eu me sento um pouquinho, eu me sento na quina da mesa, sabe aquele costume de você colocar a bunda na quina da mesa? Então, lá eu estava com a bunda na quina da mesa, enquanto um dos diretores do Banco Mundial pediu a palavra e disse assim: talvez você queira saber que nesse mesmo lugar que o senhor está sentando, sentou Paulo Freire. Eu, o quê?
Esse mesmo quadro que você está escrevendo, escreveu Paulo Freire. Eu falei, não acredito. Essas mesmas cortinas, ele foi dizendo. Essa era a sala do professor Freire. E disse ele, e eu fui um dos alunos dele. E olha só, e o cara era, na ocasião, dos diretores do Banco Mundial local. Tinha sido aluno de Paulo Freire. Outrora ele era um analfabeto, inclusive analfabeto político. E aí eu sei que eu caí em prantos, porque eu não acreditava naquilo que eu estava vivendo. E aí o que é que eu fiz? Menino traquino que eu sou, eu esfreguei a bunda na mesa e disse assim, pronto, Paulo Freire, agora me inspire. Onde ele sentou, eu sentei, e no que eu esfreguei, tudo passou para mim. Né? Claro que não é assim. Mas é entender que esse período que eu passei lá, eu via todos os dias, mas todos os dias, nos olhos das professoras e dos professores, o desejo, a sede, a gana, a fome de aprender. E esse período que fiquei lá ratificou mais ainda mais, a minha convicção, minha gente, de que se eu tivesse 10 vidas, 10 vidas eu voltaria como professor. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque não tem outra forma da gente se libertar e libertar os nossos, que não seja por meio da educação. Aprender é condição para a libertação. Essa frase não é minha. Essa frase é uma das mais importantes do Paulo Freire. E eu penso que, ao longo da minha vida, eu não fiz outra coisa a não ser aprender. Mesmo eu tendo ingressado na carreira de magistério há mais de 30 anos, esse ano são 32 anos, ao longo desse tempo todo, eu passei a maior parte dela estudando, lendo, aprendendo, estudando, de modo que aprender nunca para, e aprender nunca pode parar. E foi exatamente o ato de estar aberto, porque para aprender é preciso isso, que vocês estão fazendo aqui esse ano. Estarem dispostas e dispostos, abertos e abertas ao novo. Nós podemos discordar e temos que buscar a discordância. O marxismo diz, né, que as contradições são importantes, mas se fechar para o novo é algo que não é bom, não serve, destrói a alma da nossa escola pública, que é a alma da emancipação de quem passa por ela, exatamente a população pobre, né? Os excluídos que passam por ela. Então nós não podemos permitir que os nossos estudantes somente passem passivamente por ela, sem levar dela essa carga da emancipação. Então, foi exatamente essa minha atitude de estar aberto o tempo todo, aos vários aprenderes da vida, que esse professor simples, humilde, que vos fala agora, é o que é. Eu sou o que sou. Eu não sei até que ponto vocês me conhecem. Sei que Michele me conhece um bocadinho a mais, né, Michele? Nossa história é bem longa, né? Não sei quem mais me conhece, mas pode parecer presunçoso, pode parecer banal, pode parecer até boçal vocês ouvirem isso de mim. De quem fez o que eu sou, quem me fez, se não for os aprenderes e a abertura, a disponibilidade a eles. Então, por isso que eu guardei para esse momento final, essa oportunidade de vocês me conhecerem. A gente costuma se apresentar no começo, mas eu vou me apresentar hoje. Eu vou me apresentar no final. Quem é o Simão de Miranda? Quem foi no começo da história? Foi uma criança que teve todos os prognósticos de fracasso na vida. Todos. Eu vim de origem muito, muito, muito pobre, bem abaixo da linha de pobreza, garanto vocês, sem exagero. Eu estive por morrer por problemas de saúde em várias ocasiões da minha infância, sobretudo por desnutrição. Eu estive na fila para morrer por desnutrição. Eu já havia perdido um irmão mais velho, criança, já havia perdido para desnutrição. Eu vivi, morei e estudei a minha infância toda em periferias.
A aquisição da fala me foi muito tardia, a alfabetização me ocorreu muito tardiamente, e muitas vivências traumáticas foram dizendo para minha alma, para aquela alma fragilizada de criança pobre e excluída, que eu não havia nascido para aprender muita coisa. Eu fui uma criança que teve dificuldades com a fala, falava muito pouco, e as dificuldades que eu tive com a fala, ela se originou com um defeito, que eu nasci com um defeito na língua, com um problema na língua, que é o famoso freio sublingual curto. E isso me aprisionou a vida toda, a vida fora. Quanto mais, né, no começo da escolarização, nesse momento delicado e sensível da alfabetização. E eu fui uma criança que evitava falar em qualquer lugar. Eu era um menino calado, introspectivo, tímido, e evitava falar, porque eu gaguejava, eu não conseguia articular uma frase. E imagina na escola eu era recorrentemente punido, com broncas severas, réguas de madeira na época, quebradas sobre as minhas mãozinhas tão pequenas, porque eu não falava. Eu não repetia a lição que as professoras davam. E, sobretudo, 2 professoras que marcaram a minha vida de modo muito cruel, muito cruel. Eu apanhava dessas professoras, porque eu não repetia as frases, não repetia a lição, eu me calava, e essas 2 professoras, estava na cara que elas entendiam que era uma afronta, que aquele menino não respondia, não falava, era uma afronta à autoridade das 2 professoras. Por que eu julgava que eu era assim compreendido? Porque eu ouvia todos os tipos de frases que quando vem da boca da professora, a tia, que para a criança, a tia é Deus. E dessas 2 professoras, até hoje, aqui e ali, aparecem flashes dessas frases. São 3 frases que aparecem com muita potência, com muita força, tantas décadas depois. A primeira é: menino burro, esse não aprende nada. 2, está na cara que você e a escola não nasceram para dar certo um com o outro. E a terceira frase era: este, pois é, menino burro, né, a primeira frase. A segunda frase: este não aprende nada. E a terceira frase é: claro que você e a escola não nasceram um para o outro. Como eu ouvia isso? E conjugava com a situação social e cultural em que a gente vivia, porque eu a autoestima ela era rebaixada tanto dentro quanto fora da escola. Eu vim como filho da pobreza. Eu vim, quando a gente fala assim, eu vim de uma família pobre, a gente olha para a família, porque a família já foi pobre. A família da família já foi pobre. A pobreza, ela tem raízes muito distantes, muito longínquas. E a escola tem que entrar na vida dessas crianças para romper com esses grilhões, para romper com esses elos da pobreza um dia. E quando a gente se vê numa situação dessa, e quando criança a gente não tem ainda condições de fazer essas reflexões, da origem cultural da porcaria da pobreza, da tristeza da pobreza. E aí o que acontece? Filho da pobreza, nascido no sertão nordestino, na seca, por isso que as crianças morriam por desnutrição, uma atrás da outra. A gente tinha notícias e que a sociedade normalizava o infanticídio pela fome. Meu irmão já havia morrido de fome. E eu assisti a morte do meu pai aos 4 anos de idade. Dizem que a gente não tem memória até os 5, mas isso não é verdade. Eu sei que ele teve um ataque cardíaco brincando comigo, voltando de uma viagem. Então perco meu pai muito cedo.
minhas tias que moravam nos arredores, nenhuma tinha uma referência masculina na família, todas com filhos, mas não tinham maridos. Sempre foram abandonadas, né, pelos homens com os quais elas escolheram se relacionar, deixavam os filhos e se mandavam no meio do mundo, né. Com meu pai não foi assim, né, ele era um pai muito amoroso, mas quis, né, a o destino nesse sentido até acredito que tenha sido, porque não foi uma escolha de ninguém. E aí nós, de fato, estávamos entregues ao urubu do destino. Aí sim, eu não tinha para onde correr. Meu pai era o provedor da família. E minha mãe muito jovem, minha mãe foi mãe aos 17 anos. E fazer o quê? Como é que se vira? Sem referência. Então, nesse momento, minha mãe, minhas 4 tias, eu, um irmão só que eu tenho, e um bando de primas, 4 primos, elas, aquelas moças guerreiras, juntaram tudo era pouca coisa, colocaram em 2, 3 sacolas, 2, 3 malas e decidiram vir para Brasília. O Distrito Federal, 1977, era o Eldorado. Na verdade ainda é, né? As pessoas têm a ilusão que a capital da República é o lugar onde jorra leite e mel, que as oportunidades... Não é verdade, nunca foi verdade. O Distrito Federal sempre foi, infelizmente, né, e na época era muito mais ainda, um lugar onde os excluídos se tornam mais excluídos. Mas de qualquer forma vieram e nos trouxeram, né? E chegamos aqui, excluídos, as moças, né, sem profissão, trataram logo de arrumar alguma ocupação como faxineiras, minha mãe, minhas 2 tias, né, minhas 3 tias, e logo alugaram um barraco muito pobre, com chapas de madeirite velhas, carcomidas. Na verdade era um cortiço, onde moravam várias e várias e várias famílias no mesmo lugar, né, sem condições sanitárias nenhuma, não tinha banheiro. O banheiro era aquela famosa casinha, né, que ficava distante, né. Então moramos em deploráveis barracos, né, de madeirites carcomidas pelo tempo, pela chuva, pela umidade. E eu tenho muito essas memórias fortes, né, de que por esses buracos das tábuas de madeirite entravam todo tipo de bicho, todo tipo de inseto, barata, lagartixa, ratos. Cansamos de nos assustar com ratos entrando pelos buracos das tábuas. E, enfim, mas também entrava o frio, né, sempre o frio de junho. A gente que veio do sertão nordestino achava aquilo, né, um terrível frio de junho, o frio cortante de junho da capital. E não havia camas, obviamente, a gente veio com uma mão na frente, outra atrás, como a gente costuma dizer. Não tinha nada, né? Foram as pessoas que podiam ter, que tinham um pouquinho de condição melhor, né, que viam a situação daquela família abandonada, nos doavam, e nos doaram um fogãozinho velho, nos doaram panelas, nos doaram arará, e não tinha cama, obviamente, e eu sei que nos doaram colchões. Eu tenho memórias que nem eram colchões, mas as espumas de colchões usados, aquelas espumas bem... Mas era o que a gente tinha. Eu sei que quando dava noite, jogava aquelas... E eu lembro que esse primeiro barraco que nós moramos era chão de terra batida, né? Piso, terra batida. Não era nem cimento, imagina. E daí, minha mãe e elas, as minhas tias, espalhavam os colchões, os colchonetes, e ali a gente dormia. Aconchegados uns aos outros. E era uma forma também da gente vencer o frio, porque os cobertores, os lençóis também herdados eram muito finos. Mas a gente se aquecia e a nossa família se fortalecia, se tornou muito unida. Passamos fome. Eu sei o que é fome, passamos fome. E eu era o mais velho, sou o mais velho, e coube a mim cuidar da casa, enquanto minha mãe e as minhas tias saíam cedo para a rua, né, para fazer as faxinas e tal. E aí eu fiquei responsável pela cozinha, pela comida, pela organizar a casa e pela educação, vamos dizer assim, dos meus primos e do meu irmão. E essas memórias eu tenho de 6 anos de idade, 7 anos de idade. E o que eu não percebia é que naquele momento, a minha infância toda escorria entre os dedos. Toda foi. Mas
Foi um ano fora da escola, porque quando elas vieram, não trouxeram a transferência escolar. Elas foram para matricular os meninos na escola, e aí a escola exigiu esse documento. Elas não tinham letramento para isso. E aí, até que localiza alguém que ficou lá no Nordeste, né? Até que mandasse esse documento pelo correio. Enfim, foi um ano fora da escola, mas aquele menino esperançoso contava todos os dias. Louco para chegar o dia de conhecer a escola da cidade grande, a escola do Distrito Federal. E eu imaginava mesmo que seria tudo diferente, que não ia ter mais professora me batendo, que as pessoas eram civilizadas. Chegou esse dia, minha mãe me levou à escola e no primeiro dia, eu quis voltar para trás. Eu quis esquecer aquela experiência, porque o excluído se torna mais excluído quando a escola, quando os nossos professores não se prepararam para isso, sobretudo para a compreensão das culturas. Me tornar o centro das atenções no primeiro dia, da pior forma. Eu fui visto como o bicho do mato, sabe? Aquele bichinho acuado ali na frente, todo mundo rindo da pessoa. Pelo, pelas questões culturais, pelo biotipo do sertão, pela forma de falar, enfim. O preconceito linguístico muito acentuado. E fui ridicularizado no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Chegava triste, chorando em casa e minha mãe, sempre muito sábia, dizia: Simãozinho, isso logo passa. Eles vão esquecer do seu jeito. Isso passa. Dias se passaram. Semanas se passaram. Meses foram se sucedendo e nada mudou. Nada mudava. Me sacanear era a diversão predileta da galera. E eu vou confessar uma coisa para vocês, o que me dói mais é que era também dos professores. E doía muito com os professores me repetindo, tentando imitar com chacota do jeito que eu falava. E riam, e riam. Os professores. Então nada havia mudado. Nada havia mudado. Eu não tinha escapatória. Quando eu não era motivo de piada, eu era invisível, simplesmente. Raramente me incluíam em trabalhos grupais. E, via de regra, eu estava sozinho pelos corredores da escola, nos intervalos de aula. E todo dia, eu alimentava ainda mais a vontade de saltar aquele muro da escola e não voltar. Nunca mais. Freud diria, né, que é um mecanismo de defesa, né? E aí o mecanismo de defesa foi se acentuando e eu comecei a faltar às aulas, a matar aulas. Eu não era feliz naquele lugar. E aí, de verdade, eu saltava o muro da escola, não sou eu, mas vários coleguinhas que viviam... Gente, década de 1977, Distrito Federal era um fluxo de imigração nordestina muito grande. Então tinham muitos iguais a mim, muitos Simãozinhos. Então nós saltávamos os muros da escola e as notas que eram pífias pioravam cada vez mais, porque é um ciclo, né? Uma cadeia. Então, eu não tinha interesse pela escola, a verdade é essa. Perdi completamente o interesse da escola, pela escola. Por quê? Porque naquela alma de criança, a conclusão mais óbvia que uma criança pode chegar
é que a escola não gostava de mim. E olha, quando a gente fala a escola, do que é feita a escola? De pessoas, né. Quando a gente fala a escola, eu não gosto da escola. Não é da escola que você não gosta. Quando você fala a escola, eu falava assim pra minha mãe: "A escola não gosta de mim". Mas o que é a escola? Eram aqueles professores, as professoras. Eram também os meus coleguinhas. A escola é feita disso. Era uma filosofia de uma escola que não era acolhedora, não era amorosa, principalmente com o diferente. E eu retribuía. Sabia que a escola não gostava de mim, e como é que a gente faz? A gente retribui. Não gosta de mim? Então eu não gosto de você. Eu não sabia por que que eu odiava a escola, mas eu odiava aquilo. Mais tarde, eu entendi que eu odiava a escola era porque tudo aquilo, todo aquele cenário não não permitia que aquilo me fizesse sentido. Eu não via sentido naquilo, porque a escola estava violentando o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. A escola não me respeitava. A escola queria que eu fosse como eles, como todos eles que nasceram, que haviam nascido no Distrito Federal, ou que provavelmente tivessem nascido aqui no goiano mais próximo, que já é uma cultura mais familiar. Estava me violentando. Enfim, eu fui para o trabalho infantil muito cedo, desinteressado pela escola, precisava realmente de levantar uma grana para casa, então eu vendi pastel na rua, eu engraxava sapatos e aos domingos, bem cedo, eu vendia Correio Brasiliense nas ruas. E saía bem cedo. Olha o correio", e a escola ficou para o segundo plano mesmo. Aqui e ali eu aparecia na escola. Minha mãe não tinha condição nenhuma de acompanhar a vida da gente na escola, nenhuma. Então era muito isso, ter fé que tudo dê certo, porque não tinha como acompanhar a gente, não tinha. Um dia, eu estava saltando o muro da escola, mais uma vez, para jogar bola num campinho de futebol que tinha do lado. E o bedel me pegou pelo pé, literalmente. Ele era enorme, enorme, gordo, grande. Talvez nem fosse tanto, mas a criança pequenininha, né, olhava assim de cima para baixo, ele era imenso. Eu sei o nome de todos eles. Eu sei o nome de todos que me maltrataram. E sei o nome de todos que me salvaram. E eu digo para vocês que o Seu Bolonha, que o sobrenome dele era Bolonha, ele foi um desses caras que talvez ele não tenha noção disso, que nesse dia ele me puxou para dentro da escola. E e aí me levou para a sala de aula onde eu deveria estar, e esse dia foi um marco. Era a aula de português. E eu simplesmente fui entregue, aquela força que ele tinha, como se ele tivesse me arremessado, assim, uma criança pequena, para dentro da sala. Olha o tamanho do meu azar. Eu pensava: "Gente, era a aula da professora mais carrasca", a fama dela era a professora mais carrasca da história daquela escola. Professora de português, professora Emília. E eu sabia que viria castigo e não viria castigo pequeno, punição. Lógico que ela sabia do meu histórico, do meu currículo Lattes, né, do meu desempenho sofrível em português, das aulas que eu não assistia. Então naquele dia, ela virou para mim e disse que o meu castigo seria escrever uma redação. E de fato, era a pior coisa, pudesse, por favor, me manda ajoelhar no milho, me manda fazer qualquer coisa, mas não me manda escrever uma redação. E ela disse porque, na verdade, eu recebi uma pena de morte. Escrever uma redação era pena de morte. Eu odiava português. Eu odiava escrever. E aí, quando ela vira e fala assim, na verdade ela me pergunta, ela me perguntou algo assim: "Simãozinho,
o que é que você mais gosta de fazer? Era uma pergunta retórica, porque ela sabia. Falei, professor, tremendo, tremendo. A senhora sabe que eu gosto de jogar bola, né? Aí ela disse, pois bem, escreve uma redação sobre isto. Eu, como? Como assim? Nem tudo estava perdido, porque assunto eu tinha. Então algo aconteceu ali. Pela primeira vez na minha vida escolar até ali, um professor, uma professora me deu a chance de escolher algo do meu interesse. E aí eu fui, ela me pediu para ir para o fundo da sala, enquanto eu fazia tal, fiquei lá, gente, eu fiquei, sei lá, uma eternidade para escrever 4 linhas. É lógico que aquilo estava muito longe da expectativa dela de ser uma redação. Entreguei para ela, tremia, ela esticou a mão assim, estendendo os olhos, olhava para as 4 linhas, olhava para mim, para as 4 linhas, olhava para mim, e meu mundo desabando. E aí ela diz, você sabe que está longe de ser uma redação, né, Simãozinho? E eu tremia. Gente, uma outra coisa aconteceu quando ela disse, isso está longe de ser uma redação, mas esse mas muda tudo. Mas está no rumo. Esse tá no rumo mudou a minha vida inteira. Tá no rumo. Porque até então tudo que eu fazia era errado. Tudo. E esse tá no rumo mudou tudo. Algo acontecia ali. E uma outra atitude dela que foi surpreendente foi ela elogiou não o conteúdo da redação. Ela elogiou a minha bravura e disse: "Nossa, você é um rapazinho corajoso, hein?" Porque eu não, pela primeira vez eu me senti empolgado. Empolgado em escrever 3 linhas sobre o que eu gostava de fazer. E ela foi me desafiando cada vez mais a ir mais longe, de 3 linhas para 4 linhas, para 5 linhas, e foi. Eu não sei se ela foi se apiedando de mim, aquele menino estranho, aquele menino que até um dia era invisível, ou se de fato ela via em mim o que outros muitos olhares ou viam como um estorvo ou realmente não percebiam a minha presença ali. Eu acho que ela E ela estava foi, fazendo o curso da IAP, viu, professor? ela foi acolhendo, ela foi me acolhendo, é verdade. Ela foi me acolhendo e eu passei a me sentir vivo, visível, ganhando visibilidade. Eu me tornei fã da Emília, fã, apaixonado. E a aula de português eu nunca mais matei. Eu gostava de ficar na presença, a presença dela me fazia bem. Eu existia. Os meus coleguinhas iam embora após a aula dela e eu ficava, enquanto ela organizava o material. E ela queria saber de mim. Ela foi a primeira pessoa a perguntar onde eu morava, quem era minha família, como a gente era, de onde a gente veio. A escola passou a fazer sentido. Lá pelas tantas, a gestão da escola produziu um concurso literário para o lema Semana da Pátria. Era setembro e a direção da escola estabeleceu um concurso para se criar um lema. Então não era uma redação, eram 3 linhas. De 3 linhas já era bom, né? Para criar um lema para a Semana da Pátria. E aí a professora Emília sempre me incentivando. Simãozinho, adoro esse jeito. Você vai participar desse concurso, desse lema Semana da Pátria. Professora Emília, não, e não, e não. Olha, você está precisando de uns pontos extras, né? Eu precisava de um caminhão de pontos extras.
mas eu queria pontos extras mais, era na moral com ela. Eu jamais poderia dizer um não para ela. Então, quase que coagido por essa situação, ela me inscreveu nesse concurso literário, e aí fazia sentido, né? Fazia sentido eu participar. Resultado, eu ganhei primeiro lugar. Primeiro lugar. Como assim? Primeiro lugar. A escola toda. E tinha um prêmio. O prêmio era a coleção completa do escritor Oswald de Andrade, de capa dura e emborrachada cor azul. Eram 5 livros. São 5 livros, porque esse prêmio me acompanha até hoje, está aqui bem guardadinho na minha biblioteca, com a dedicatória da diretora da escola e com a dedicatória dela. E haveria uma cerimônia pública para a entrega do prêmio. Eu disse, não, professora Amília, não, 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 não. Agora é demais a senhora querer que eu vá lá na frente, todo mundo olhando para mim, matuto, 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 porque as pessoas diziam, você veja como é que é a questão do preconceito, né? Como é que é coisa poderosa, e que muda a forma de você se perceber. Eu não tinha autoestima, eu me percebia de acordo com o que diziam que eu era. Eu já me dizia matuto, porque uma das formas de me caracterizarem, olha o matutinho, olha o matuto. Meu Deus, quanta covardia. E eu dizia, não, professor, eu sou um matuto, eu não vou não, eu não vou não, não vou não. Olha que eu tiro os pontos, hein? Aí lá fui eu. Eu lembro desse dia como hoje. Eu subi no palco. E quando anunciaram o primeiro lugar e a entrega do prêmio, a galerinha do pátio, quase a escola toda me aplaudiu. E ali foi um marco importante. A criança se torna visível, eu me tornei visível, vindo um pouco mais para a luz, mas o que há de mais importante, minha gente, nessa narrativa aí, até agora? Que a professora Emília, o que é que ela queria dizer com cada atitude dessa, para além de ensinar português? Era dizer, menino, você pode ser o que você quiser ser. Ela não desistiu. Ela não desistiu daquela criança. E eu tenho certeza que outras tantas crianças precisaram dela e foram salvos por ela, por uma professora. Eu falo da minha experiência, provavelmente outros, numa hora dessa, estejam falando das suas em algum lugar, das suas vidas. Mas eu sei que ela não desistiu. E ela acabou se tornando a minha melhor inspiração. E eu pensei que quando eu crescesse, eu seria professor. Como ela. E que eu jamais iria violentar a cultura das outras pessoas. Dos alunos que eu viesse a ter. Bem, com a Emília, eu aprendi português. Mas, muito mais do que português, com a Emília, eu aprendi várias outras lições. Lições para a vida. Como, por exemplo, ser mais atrevido, ser protagonista, não chorar pitangas, se posicionar como cidadão, como sujeito que resolve que ele próprio vai escrever sua história e que não vai ser vítima fácil da história. Eu me lembro que não demorou muito, ela me presenteou um livro. O livro foi e é, porque eu também tenho até hoje, O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Foi um livro que eu devorei assim, com uma voracidade incrível. Um menino que mal lia. E eu fui marcando. Eu não sei se ela me deu esse livro já sabendo onde eu ia me perceber, com as coisas com as quais eu ia me identificar. Eu fui marcando esses trechos todos. E tem um trecho que o Fernando Sabino diz assim, né?
que é preciso aprender a fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. E eu fiquei repetindo aquilo, da profundidade que era aquilo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. É o encontro que eu tenho que buscar, é esse encontro. Esse encontro. Então, inspirado pela Emília, e me aproveitando da fama transitória, porque depois do prêmio virei popzinho, né? E, e aí pedi à professora que me doasse alguns stencils. Eu sei que esse menino que se tornou, né, um cara de pau, no sentido de saber pedir, saber reivindicar. Eu lembro que eu pedi à secretária da escola que na hora do almoço dela eu ficava na escola e me emprestasse a máquina de escrever, e o papel do mimeógrafo que era rodado só um lado para eu aproveitar o outro lado. E muito pequenininho, lá com as pernas balançando debaixo da cadeira, eu comecei a escrever eu chamava que eram os poemas de amor. Eu rodava no mimeógrafo, eu cortava, grampeava, e daí eu saía dizendo que era livro. E saía presenteando os colegas, né, enfim, enfim. Mas a alegria, essa alegria, ela foi interrompida. Ela foi interrompida. A professora Emília, num certo dia, ela disse que a gente não entendia o que era remanejamento, remoção. Então ela disse, ela morava no plano piloto e a escola era em uma escola do Gama, na época era o Gama. E então ela já havia tentado esse remanejamento para trabalhar mais perto de casa. E nesse dia ela explicou isso, que ela estava indo para um lugar mais próximo e que, pronto, né, o mundo desabou novamente. Porque é isso. Não existe escola, o prédio escola. Existe a escola, que ela é feita pelas pessoas. A escola pode ser má, a escola pode ser boa, a escola pode ser a melhor experiência da vida da criança. A depender de como ela é constituída. Eu só tinha a Emília, naquela escola toda, para me inspirar, como inspiração. E nesse dia ela avisa que ela vai deixar a escola. E foi uma tristeza muito grande, eu fui para o fundo do poço, como seria viver sem a Emília, porque a escola ia voltar a ser má. Era essa a ideia na minha cabeça. A escola ia voltar a ser má. O que fazia da escola uma escola boa era a Emília. Você tem uma ideia, vocês terem uma ideia, até hoje, tantas décadas depois, eu tenho o perfume dela. Eu sinto. Eu sinto o perfume dela. Impressionante isso. Bem, mas, novamente, chega um professor, não de português, nem sei quem foi o professor, não tenho lembrança do professor de português, da professora, não sei quem substituiu a Emília. Talvez porque ela tenha sido insubstituível. Não tenho recordação. Mas chegou um professor de artes, professor Raimundo Falcão, imigrante nordestino. Eu falei, opa, peraí, tem alguma identificação com esse cara, ele é um cara jovem, e sempre com um tratamento atencioso, também preocupado com o que acontecia com seus alunos fora da escola. E aí eu comecei a transferir, lá vem a psicanálise de novo, eu comecei a transferir a minha paixão pela Emília, eu precisava me apegar a algum professor que pudesse ser a minha referência. Eu fiz essa transferência para o professor Falcão, professor de artes. Querendo ele ou não, eu colei nele. Não sei se ele achava bom ou ruim, mas eu colei nele. Ele logo funda um grupo de teatro. Ele era professor de artes cênicas. Ele está vivo e hoje ele continua sendo um grande amigo meu. E
A gente sempre se encontrava com muita frequência antes da pandemia. Ele fundou um grupo de teatro na escola e convidou, abriu o convite para quem quisesse participar. Os encontros seriam no sábado e eu fui um dos primeiros a aparecer. Mas vocês se esqueceram que eu tinha um freio sublingual travado, que eu não conseguia articular uma frase. Como é que um menino desse resolve ser ator? Isso se chama empoderamento. Isso se chama protagonismo. E mais ainda, eu lembrava do Fernando Sabino, quando ele dizia fazer da queda um passo de dança. E eu fui para os testes. E eu ganhei o personagem principal. Eu, até recentemente, eu fico falando com ele, cara, eu tenho certeza que você teve pena de mim. Foi pena. Aliado ao biotipo do sertanejo. Porque falar eu não falava. Só que o personagem principal, o Severino, ele fala a peça toda. 70% da peça é ele que fala. Então eu tinha que ter uma boa memorização do texto, parará, parará, e falar a peça toda. E foi um estrondoso sucesso na escola. E de novo, eu me tornei pop na escola. E o professor Falcão, ele se torna o meu ídolo. E eu me inspirava nele. E passei a me inspirar nos outros melhores professores, sobretudo aqueles que abriam espaço, oportunizavam que os amigos, que os alunos, sobretudo os alunos, sobretudo com essa carência afetiva, pudesse ser amigo deles também. Nós pudéssemos ser amigos. E às vezes muitos deles, e eu me incluo nisso, talvez olhasse para o professor como o pai que não tinha na família. Isso a gente tem que levar em conta também. Da menina que se apega a você, às vezes, professora, é olhando em você a mãe que ela não tem. Muito bem, e ele era meu ídolo, e menino pobre que eu era, e essa visão sensível que ele tinha, sabia que eu não tinha roupa, porque eu sempre ia com a mesma roupa, rota, rasgadinha, puída, e ele passava, isso já no ensino médio, esse tempo todo, tá, gente? Desde o fundamental, nessa trajetória para o ensino médio, já no ensino médio, ele passou a me doar as roupas que ele não mais usava. E claro que eu precisava de roupa, mas aquilo era um tesouro para mim. Eu não via apenas uma forma de cobrir meu corpo e ir para a escola vestido, mas para mim significava um tesouro, um troféu, vestir a roupa que um grande herói meu, um professor, usava. E eu passei a me vestir como ele. Diziam os colegas que eu andava como ele, até o jeito de andar, diz que andava do jeito dele. E quando eu me tornei professor, minha gente, eu sempre quis enormemente que os meus alunos se inspirassem em mim, que pudessem confiar em mim. Exatamente um biólogo chileno chamado Humberto Maturana, que ele vai reproduzir o diálogo entre um professor e um aluno, e diz assim uma coisa muito bonita, escutem. O aluno vira para o professor e diz assim, mestre, não me ensine o que você sabe, apenas viva ao meu lado e converse comigo. O teu conhecimento me esmaga, mas o que você é será para mim sempre um convite. E assim eu entendi essa relação com os meus professores que faziam a diferença, que permitiam que aquele menino excluído pudesse estar próximo deles, buscando simplesmente ser como eles eram e ser visíveis. E naqueles dias, realmente eu queria ser professor. Desde a Emília eu já tinha escolhido minha profissão, eu queria ser professor. Depois do Falcão era certo que eu queria ser professor. A gente já estava caminhando para terminar o ensino médio, mas as vozes dos professores e das professoras, profetizando o fracasso o tempo todo diante dos alunos da escola. Reinava na escola, reinava na rede, eu acho, que aluno de escola pública não tinha lugar na UNB.
Ah, vocês vão terminar o ensino médio, vocês pensam que aluno de escola pública tem condição de passar na UNB? Não tem não. Você ouvir isso dos seus professores é a derrocada total. E ouvia, e ouvia, e ouvia, e ouvia. E a gente acredita. É bem a história da fábula da corrida dos sapos do Monteiro Lobato. Monteiro conta que organizaram uma corrida de sapos. Todos os sapos enfileirados na linha de partida, e lá na frente uma linha de chegada. E antes mesmo de largarem, a plateia dizia: sapo correndo? Sapo correndo essa distância? E tinha obstáculos e tudo para... Embora sapo pule, né, mas todo mundo dizia: ah, eles não vão conseguir. Eles não vão... não vão conseguir. Não vão conseguir, não vão conseguir. E, à medida em que a corrida se desenrolava, os sapinhos iam desistindo. Porque escutavam: eles não vão conseguir. Todos foram desistindo, exceto um sapinho, que cruzou a linha de chegada. E aí todo mundo espantado: sim, mas como foi que ele conseguiu? Ele era surdo. Ele não ouviu. E às vezes é isso. Às vezes a gente precisa ser surdo para as profecias autorrealizadoras do fracasso escolar. E, diferente da história dos sapinhos, eu escutei. Eu era ouvinte, eu não era surdo. E daí eu nem tentei. Nunca tentei. Porque eu jamais conseguiria. Estava rotulado que ninguém conseguiria. Eu queria fazer curso superior, eu queria ser professor. Então, eu fiz um vestibular para uma faculdade privada, mas aí precisava de emprego para pagar a faculdade. Tentei, aqui ali, muitas portas na cara, como todo mundo sabe, né, quando se busca o primeiro emprego. E aí, nessa ocasião, eu tinha terminado o ensino médio. Saiu um concurso do Ministério da Justiça. Tinha para nível médio e para nível fundamental, ou seja, para o antigo primeiro grau e segundo grau. Como todos os meus professores eram unânimes, praticamente, dizer que a gente não ia conseguir fazer nada na vida, se a gente não ia conseguir passar num vestibular, é claro que eu não ia tentar um concurso público para o ensino médio, embora eu tivesse terminado o ensino médio. Veja como isso repercute. E aí fiz o concurso que exigia apenas o ensino fundamental, no Ministério da Justiça, um concurso para porteiro. E aí eu fui porteiro. Passei no concurso, fui porteiro, até terminar a faculdade. Mas as falas cristalizadas ainda falavam muito fundo a minha alma, ecoando para a vida inteira que eu era incapaz de sonhar, que eu era incapaz de realizar os sonhos. E, muito bem, terminei a faculdade. No mesmo ano que eu terminei a faculdade, a Secretaria de Educação abriu concurso, né? Passei no concurso e fui lotado em uma escola de periferia, era tudo que eu queria. Queria trabalhar numa periferia. E aí fui lotado em uma escola rural, que hoje chama Escola do Campo, né, em uma das cidades do Distrito Federal. Muita emoção, muita emoção. Larguei a portaria, não perdi tempo. Logo no primeiro dia que cheguei à escola, eu comecei a colocar meus planos em ação. Produzi com eles tudo que me ensinaram de espetacular, de inesquecível, os meus professores que marcaram minha vida. Eu aprendi com a Adélia Prado. A Adélia Prado é uma poetisa mineira muito linda, e ela vai dizer um momento assim que o que a memória amou fica eterno, quando se ama com a memória imperecível. Eu acho que era isso. Com a memória imperecível, eu amava meus professores. Eu amava a minha escola. E eu não fui para lá, eu não entrei para a Secretaria de Educação para ser apenas um professor de arte. Assim como a minha professora Emília, ela não era só professora de português. O professor Falcão não era só um professor de artes. Eram professores de sonhos. E era isso que eu queria ser, um professor de sonhos. E eu via isso todo dia que eu chegava à escola, nos olhos faiscantes dos meus pequenos, cuja periferia voraz
fazia de tudo para devorar os sonhos daquelas crianças de romperem a bolha da pobreza onde eles moravam, onde eles habitavam. E eu fiz a escola acontecer com projetos aqui e ali, ganhei vários prêmios com projetos voltados ao ensino fundamental, aos anos iniciais. E há um filósofo alemão que eu gosto muito, eu tenho muitas obras dele aqui, vocês vão entender por que eu gosto muito de citá-lo, que é o Nietzsche. O Nietzsche, ele fala muito que as coisas sempre voltam. O eterno retorno de todas as coisas têm um eterno retorno. E ele fala disso de um modo muito bonito, quando ele usa a seguinte frase: a eterna ampulheta da tua existência será sempre virada outra vez. E outra vez. Eu vou repetir. A eterna ampulheta da tua existência será sempre virada outra vez. E outra vez. No eterno retorno de todas as coisas. Eu fiquei 3 anos nessa escola. E aí eu fiz um remanejamento. Sem saber direito para onde ia, mas eu queria trabalhar mais próximo de casa. Como né? A gente sempre deseja, né? E tal. E, enfim, as coisas foram caminhando do jeito tal que eu fui lotado, adivinha onde? Lá naquela escola. Na minha amada escola. A escola da minha vida. A escola que me fez gente. A escola que me fez cidadão. A escola que me ensinou a colocar amor em cada ato educativo que eu fazia. Diria Fernando Pessoa. Põe quanto és naquilo que fazes. Então havia chegado a oportunidade, chegado o dia de eu retribuir naquela escola tudo aquilo que eu vivi com todos os meus professores fantásticos. No primeiro dia. Detalhe, eu fui para esse professor assumir o lugar do professor Falcão. Ele havia saído para ocupar um outro lugar, um outro posto, um cargo de gestão em outro lugar, e eu, muito jovenzinho, eu já era o Falcãozinho. Assumi o lugar dele. E no primeiro dia, eu recriei o grupo de teatro que ele havia criado. Me inspirava naquele mundo de vivências. Recriei o grupo de teatro. Eu sei que eu ajudei muitos alunos meus a perceberem sentido na escola e na vida. Eu abri inscrições para quem quisesse, os encontros, o eterno retorno de todas as coisas, a ampulheta da existência que vai virando sempre outra vez. E aí, dentre os meninos e meninas que estavam para fazer a seleção por elenco, qual seria a peça que eu iria montar? Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E eu precisava de um Severino. E aí eu olhei para um cantinho, tinha um menino tímido, pequeno, franzino, acuado, negro, pobre e gago. Eu disse a ele: vem cá, Valdeci, era o nome dele. Você vai ser o Severino. Mas, professor, eu sou gaga. Você vai ser o Severino, cara. A peça foi um estrondoso sucesso. Espetáculo de sucesso. E o eterno retorno de todas as coisas. Esse menino, hoje ele é professor de artes. Esse menino fez arte na UNB, porque ninguém ousou dizer para ele que ele não passaria na UNB, porque ele era um menino pobre. Ele fez mestrado. Hoje ele está terminando o doutorado em artes. Quando ele entrou na Secretaria de Educação, ele montou um grupo de teatro e montou Morte e Vida Severino. E ele escolheu um menino assim, 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 assim. Então, minha gente, as coisas precisam ser vistas, nós que estamos no território sagrado da escola, de diversos prismas, para além do prisma técnico, para além do prisma puramente didático. Porque esse professor que vos fala, como menino, eu tive, de verdade, todos os prognósticos de fracasso na vida. Todos. E mais alguns. Mas os professores, as professoras que me ensinaram a ver sentido na escola me salvaram. Tenho que repetir isso. Tenho que repetir isso. E
E é com extrema gratidão que eu sempre digo, eu sei que vai chegar esse momento da minha aposentadoria formal, porque não tem preço que pague o que a escola fez por mim. Sempre me encontrarão, vocês sempre me encontrarão andando pelas escolas, dizendo todo dia, instigando todo dia para os meus colegas, professores e professoras, que se perguntem todo dia, e eu digo para vocês aqui, se perguntem todo dia o que é a escola. Para que serve essa coisa chamada escola? Para que serve a gente, o professor? O que é ensinar mesmo, gente? E por que a gente ensina? Para quê? Para quem a gente ensina? São perguntas essenciais para que a gente busque sentido para aquilo que nós fazemos na escola, já que nós vamos à escola todo dia. E também de modo que o nosso estudante busque sentido para aquilo que vai também à escola todo dia. Né? Então é isso, eu fui aprendendo ao longo da vida, como aluno, como professor, que a educação com sentido é aquela que fala fundo na alma da gente. Educação com sentido não é aquela que fica guardada aqui no nosso cognitivo. Educação não é aquilo que está memorizado. Educação é aquilo que fala na alma. É aquela que nos faz ver que ensinar e aprender são coisas que não se separam, mas, sobretudo, a gente tem que se instrumentalizar para usar isso na vida. Porque nós sabemos que a escola é um lugar que forma, é um lugar que informa, mas ali, aliás, eu já disse várias vezes aqui que informação é conhecimento, né? E é aí onde nós entramos, favorecer com que os nossos estudantes transformem informação em conhecimento, né? O ato de educar só faz sentido, guardem isso de novo, perceba o quanto que eu estou repetindo isso, só faz sentido se ela se voltar à construção do cidadão crítico, se ajudar o estudante, a estudante a compreender sua realidade, se faz esses meninos aprenderem desde cedo a lutar contra a injustiça, as injustiças todas, se de fato vai possibilitar esses meninos romperem a bolha da pobreza, melhorar suas condições de vida, se vai incluí-los socialmente, eles e os seus. Sobretudo uma educação que produz sentidos, é aquela que vai dizer que errar não é errado, que é permitido errar, que a gente tem que errar. É aquela que, quando alardeia que o aluno deve amar a escola, tem que fazer antes com que a escola ame aquele menino, aquela menina. Antes, a gente tem que se sentir amado. A escola precisa antes amar a escola, a aula, porque a escola é o quê de novo, né? São as pessoas. Eles precisam se sentir amados. Aí sim, o mecanismo freudiano, ele trabalha no sentido oposto, de amar a escola, né? E até porque qual é a motivação que vocês teriam para se envolver com algo que você desconfia fortemente que não te gosta? É isso. Porque o conhecimento, e foi isso que eu fui tentando mostrar ao longo desse curso todo, o conhecimento precisa ser relevante para professor e para aluno. E eu me perguntava ao longo da minha vida acadêmica, ainda me pergunto, como professor ao longo desses 32 anos, por que eu tive que aprender como se fosse, né, goela abaixo, como se fosse purgante, porque nunca foi saboroso, por exemplo, o complexo de Golgi, quando eu estudava ciências, biologia, ciências, né? O complexo de Golgi. Vários professores e professoras de biologia me forçaram a memorizar onde estava o que é o complexo de Golgi. Eu nem sei, eu demorei a entender que Golgi não era uma pessoa. Porque eu achei, quem é esse Golgi? Quem é esse Golgi? E mais ainda, ele era complexado. O complexo do Golgi, o complexo do Golgi. Até hoje não sei. Para que ele serve? Nunca me ensinaram onde eu ia usar a funcionalidade Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Memorizar o pi, o logaritmo. Mas que diabos? Eu me perguntava. Será que um dia algum professor vai dizer onde é que eu vou usar essas coisas na minha vida prática?
E aí atravessei a escola inteira sem saber onde usar isso, nunca usei. Mas eu me perguntava. Capitanias hereditárias, aí uma outra história. Eu adorava história, talvez eu tivesse me transformado num professor de história, se não tivesse sido a Emília e o Falcão. Acabei me tornando professor de artes, né? Podia ter me tornado um professor de português. Mas eu adorava história, eu ainda gosto muito da história do Brasil. As capitanias hereditárias e os seus donatários, vocês lembram disso? Que a gente tinha que memorizar para as provas orais e etc, etc e tal? Então, até hoje eu lembro, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Né? Foram os 3 primeiros governadores gerais. Conta uma história, só para não ficar na tristeza toda desse relato, que um determinado professor resolveu fazer uma prova oral sobre as capitanias hereditárias. E aí ele chama, certamente era o Joãozinho, né? Joãozinho tá lá, aí ele pergunta, o que fez Tomé de Souza? Joãozinho levanta e diz, fez o que pôde. E aí é claro que ele teve que dar certo, né? Porque ele fez o que pôde. Veja, cara, não tinha noção. Nem o professor, nem o estudante. Né? O que fez Tomé de Souza? Que sentido tem uma pergunta? Agora, a história é muito importante. É óbvio. Na medida que você diz, a gente precisa estudar as capitanias hereditárias e outras coisas da nossa história geral, para entender, olhando para o nosso retrovisor, como nós somos colonizados, as injustiças sociais, e como nós nos tornamos essa nação totalmente dependente do capitalismo americano, totalmente é um país subdesenvolvido que quer se dizer um país em desenvolvimento. Nós não somos um país em desenvolvimento, somos subdesenvolvidos. E é isso. Mas para isso a gente teria que ter tido um professor que dissesse por que a gente tem que aprender sobre capitanias hereditárias. Mas é isso. Guardem isso que eu vou dizer agora. Estou quase terminando. Mais do que professores e professoras. Nós temos que ser engenheiros e arquitetos. Engenheiros de sonhos e arquitetos de utopias. Não de qualquer sonho, não. Mas dos sonhos que possam rasgar os véus da inclusão. Dos sonhos que possam implicar em transformações. Porque eu, como muitas de vocês, tive aulas monótonas, nas quais ficava olhando o reloginho, tinha um maldito reloginho em cima do quadro da professora. E eu ficava contando a hora de ir embora, contando aquele passar lento do relógio para ir embora. Mas eu também tive aulas maravilhosas, aulas que não saíram de mim até hoje, aulas que me desejavam. E por isso eu, apaixonado, correspondi àqueles desejos. Aulas inesquecíveis que, como eu disse, me inspiraram e que concorreram para a minha permanência na escola. Pois eu andei muito perto, flertei muitas vezes de engrossar as estatísticas de abandono e de evasão escolar. E essas aulas, e essa escola, e esses professores que me salvaram inclusive da vida marginal. É certo isso. Onde muitos amigos meus foram presos na delinquência, foram mortos em conflitos no mundo do crime, pois habitávamos uma terrível, terrível periferia violenta. E tive aulas, tive professores que construíram comigo saberes que me representavam, que propunham aprendizagens que continuavam quando as aulas terminavam. Aprendizagens que prosseguiam quando a professora ou o professor ia embora. Eu aprendi com o José Pacheco, inclusive, que eu trouxe para conversar com vocês. Nós somos amigos há muito tempo. E tem uma coisa que ele fala nos livros dele, em um dos livros dele, que eu acho muito lindo. Guardem isso que eu vou dizer. O professor não ensina aquilo que ele diz. Ele ensina aquilo que ele é. Ponto. E produzir sentidos é também fazer uma escola saborosa. A escola precisa ser saborosa. Precisa ser apetitosa. Para que a gente possa nutrir a curiosidade dos nossos alunos. Que eles tenham apetite, que eles tenham fome de conhecer. E por fim, de novo Paulo Freire. Uma das coisas mais lindas, e quando eu estou de baixo astral, com esse cenário da educação pública brasileira, não sei o que, eu pego Paulo Freire.
E ele vai dizer, aspas, ensinar e aprender não podem se dar fora da boniteza e da alegria. Uma educação com sentido não permite que o educador adormeça sua alma, que se entregue à diferença, que não se encosta no muro das lamentações, esperando parado o dia da aposentadoria. Não perde a capacidade de sonhar e de amar. E acho que é por isso, minha gente, que eu nunca, nem um dia, nem aqui, nesse curso com vocês, e nos outros lugares, nos lugares onde eu sou professor, nunca quis que meus estudantes voltassem para casa do jeito que chegaram para mim naquele dia. E o meu desejo mais ardente é que vocês não saiam dessa nossa viagem do jeito que chegaram em abril. Porque nós temos esse compromisso com Paulo Freire, que é ensinar a esperança. Não de esperar, dizia ele, né? Mas de esperançar, de não desistir, de fazer um mundo melhor para todos, um outro mundo possível. E eu sei que nós precisamos, no cotidiano, sermos mais sensíveis com os nossos estudantes, mais generosos, mais frágeis, talvez, no sentido de menos poder e mais amor. Precisamos ser mais permeáveis e menos refratários, vamos dizer assim. E eu falei, né, desse menino que está fazendo doutorado, o Valdeci. E ele, a tese dele, a dissertação de mestrado e a tese dele tem na primeira página uma dedicatória para mim, assim, que é uma coisa que eu não sei quantos meninos e meninas eu salvei. Aliás, eu costumo brincar, faz tempo que eu digo isso, nos lugares que eu vou, e que uma recepcionista, um atendente pergunta, senhor, o que é que o senhor faz? E eu digo assim, eu salvo vidas. Aí de vez em quando alguém mais desatento, ah, o senhor é bombeiro? O senhor é médico? Eu digo, não, eu sou professor. Com muito orgulho. E é isso. Eu tive todos os prognósticos de fracasso na vida, mas a escola que favoreceu esse posicionamento de sujeito crítico, ativo, reflexivo, que transforma a sua história na medida que é transformado por ela, me salvou. O menino que odiava português, odiava escrever, ganhou um prêmio literário da Academia Brasileira de Letras no currículo, trabalhou na escola, na sala de aula de Paulo Freire, tem 60 livros publicados. E sabem o freio sublingual curto que me impedia e me aprisionava a vida inteira? Está bem aqui, continua vivendo comigo em harmonia. Felizmente eu sei que essa não é uma história única. Eu fico muito feliz que eu sei que não é uma história solitária. Talvez aqui nessa sala a minha história seja compartilhada, ou vocês, muitas de vocês se percebam nela. Mas eu sou muito feliz porque eu sei que centenas de professores e professoras espalhadas por esse Brasil todo, assim como vocês, assumem todos os dias esse compromisso social e político por uma educação que liberta, que emancipa e que faça de verdade a diferença nas vidas de quem mais precisa dela. Se o que a memória amou fica eterno, quando se ama com a memória imperecível, eu posso dizer que eu amo vocês. Foi a aula de hoje. Muito obrigado.